Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula Ciência dos Materiais sobre Ferros Fundidos. A gente parou então nesse ponto, a gente vai dar continuidade. Primeiro ferro fundido branco. De uma forma geral, a gente já falou sobre a formação do ferro fundido branco e ferro fundido cinzento, certo? Então a gente só vai consolidar as informações que a gente já falou. O nome ferro fundido branco está relacionado ao tipo de fratura que ele apresenta. Então, ele apresenta uma fratura, né? Fratura é o quê? Aquela parte que está para dentro da seção que é fraturada vai apresentar uma fratura branca e ele tem uma característica clara, né? Bem clara nesse ferro fundido branco, né? Por isso esse nome. Então, ele se caracteriza principalmente pela cementita, que é aquela estrutura também existente nos aços, só que aqui em maior nível, né? Já que eu tenho mais carbono e é o carboneto de ferro. A cementita é esse carboneto de ferro aí, né? Tá? Acho que em termos de propriedades mecânicas, o ferro fundido propriamente, diretamente, ele é pouco usado na engenharia, como eu falei. Por quê? Ele tem uma dureza muito elevada, é de difícil usinagem, é quebradiço, né? É frágil, quebra com facilidade por causa da alta dureza, né? Mas em algumas aplicações em relação à resistência ao desgaste, já que ele tem uma alta elevada dureza, ele é utilizado. Mas são poucos aí os casos em que é utilizado. A grande questão é que a formação do ferro fundido branco, ela visa como objetivo a formação de um outro ferro fundido que vem posteriormente com um tratamento térmico, que é o que a gente vai ver. Então, é o chamado ferro fundido maleável, ele vem do branco, né? Tá? Em relação aos elementos de liga, a gente falou dos 5 principais elementos, né, químicos, os 4 elementos de liga, são os mesmos do aço, incluindo aí o silício, né? No entanto, elementos de liga que são utilizados no aço, que a gente já falou sobre esses elementos, como níquel, cromo, molibdênio, também são elementos de liga que podem ser adicionados ao ferro fundido para aumentar a resistência mecânica, melhorar a formação de estruturas, melhorar a resistência ao trabalho quente, à oxidação, à corrosão, etc. São os mesmos, eles têm os mesmos efeitos nos ferros fundidos, certo? Então, seria redundante a gente repetir essa informação, falar novamente sobre isso, mas dei uma lida aí sobre nessa parte também. Ok? Então, alguns elementos de liga a gente falou na primeira parte sobre a grafitização, que é o que caracteriza principalmente a formação do ferro fundido cinzento, na verdade, a grafitização. Ela vem com a adição de silício e a baixas velocidades de resfriamento, menores velocidades de resfriamento. Alguns elementos químicos vão favorecer mais ou menos isso, né? Então, aqui tem. Aí o cromo a gente já falou sobre níquel também, é o mesmo efeito, né? Molibdênio. Então, esses elementos, além de fazerem a sua função, que é a mesma do aço, como elemento de liga, ele também muitas vezes favorece ou não a grafitização, que é a decomposição da cementita, como eu já falei. Certo? A questão da velocidade de resfriamento, tratamentos térmicos de alívio de tensões, recozimento, também são aplicados ao ferro fundido. Então, é o que está sendo dito aí nessa parte, certo? A partir daqui vai começar o ferro fundido cinzento. E aí, exatamente, o ferro fundido cinzento, ele tem esse nome, então, porque ele tem uma característica cinzenta. Se você botar ferro fundido branco e cinzento lado a lado, eu estou postando também um vídeo do telecurso, que é uma aula prática,
em que ele mostra ali os dois ferros fundidos. Então você vai ver os dois lado a lado, você vai ver claramente, sem ninguém dizer, você vai ter condições de dizer quem é o cinzento, quem é o branco, exatamente por isso. Um tem uma característica mais acinzentada, realmente o outro é mais claro mesmo, que é o branco. Tá? E o cinzento é exatamente isso. Eu já expliquei aí no início, na primeira videoaula, que o cinzento é devido à grafitização, ou seja, a decomposição da cementita em ferro e carbono. Né? E o carbono na forma pura, então, na forma alotrópica de grafita. Certo? Então, é a grafita aí que dá esse aspecto cinzento. E aí ele tem outras propriedades mecânicas melhores do que o branco. Então, o cinzento já tem melhores propriedades de usinabilidade, de resistência, melhor tenacidade, né? Então, o ferro fundido cinzento já é mais utilizado em projetos mecânicos, né? Você já vai ver composições de liga, né, nele, então, o que realmente caracteriza a aplicação. Então, é essa liga que tem um teor de silício, aí eu chamo a atenção aqui, né? O elemento grafitante aqui é o silício, entre 1,2% e 3%, e também é auxiliado pela velocidade de resfriamento, que é um pouco mais lento. Agora, lógico, o fundidor, ele, de acordo com a sua velocidade de resfriamento, ele pode adicionar mais ou menos silício, né? E também, esse percentual vai depender também, a variação desse percentual vai depender da espessura da peça, né? Porque como a gente fala, assim como a gente falou lá nos aços, a velocidade de resfriamento também, que é uma coisa muito importante na formação do ferro fundido, e o cinzento tem essa formação numa velocidade lenta, é a espessura da parede da peça. Então, o resfriamento vai vir de fora para dentro, então isso vai, se for mais espessa, vai resfriar de uma forma mais lenta, então não preciso de tanto silício. Né? E aí, então, essa é a grande questão. Se a parede tem mais massa, eu não preciso de tanto silício. Eu posso reduzir, devo reduzir o percentual de silício para a formação da grafite. Porque na velocidade lenta, a cementita tende a se decompor num percentual menor de silício, certo? Os ferros fundidos também são classificados segundo a ABNT pela sua resistência. Aqui você vai ver, a nomenclatura dele é FC, ferro fundido, cinzento. Né? O ferro cinzento. E aí esse 10, esse 15, esse 20 é a resistência à tração dele. É o limite de resistência à tração. Dentro daquela faixa lá, o 20, FC20. Então ele vai aí de 16, então a tolerância vai até 28 ali. Né? Então tem uma dureza, uma resistência de fricção. Então esse 20 caracteriza o limite de resistência à tração. Eles são classificados dessa forma pela ABNT. Então quando você vê FC, é ferro cinzento. Porque o UFC 40 MPa, né? De limite de resistência, tá aqui, ó. Então ele vai atingir, tá aqui, 36 a 40, ele vai atingir essa faixa aí, por isso ele é chamado FC40. Ok? Então aqui está caracterizado aquele fator que eu expliquei sobre a espessura da peça, né? A resistência diminui à medida que aumenta a espessura ou seção das peças. Né? Então a grande questão é essa, que peças de espessura média a grande vão ter um resfriamento mais lento e eu vou poder ter menores teores de silício. Né? Então é isso que mostra exatamente aqui, ó, nessa parte. Ó. Considerando mesmo o ferro fundido, peças finas até 13 milímetros de espessura, o silício, né? Então é uma relação entre silício e carbono, já que o carbono é que forma a cementita, né? E o silício vai decompor a cementita. Então, nessa espessura de parede, 3 a 3,5 de carbono,
Aí observe já que os ferros fundidos vão circular nessa faixa, ó, de 3 a 4. Né? Comum essa faixa aqui. Uma espessura maior de 13 a 25 já tem um percentual de carbono um pouco menor. Né? E uma espessura acima de 25 tem menos carbono ainda e menos silício também. Então, tudo por quê? Por que a espessura tem a ver? Por causa da velocidade de resfriamento. Então, nesse caso aqui de 25 milímetros, o resfriamento vai ser mais lento. Né? Então, por ele ser mais lento, eu posso ter menos carbono e menos silício em relação à formação do ferro fundido cinzento, que é a decomposição da cementita. Então, ainda falando sobre o ferro fundido, os elementos de liga são os mesmos também, aqui é material para leitura também, então ganha uma lida, né? Então, ele está falando aí, o níquel, ao contrário, é elemento grafitizante também ajuda na grafitização e ajuda também na formação da martensita também. É possível que o ferro fundido por causa do níquel, né? Que o níquel ele faz com que o aço tenha a estrutura austenítica na temperatura ambiente. Tá? Isso também acontece aqui. Então, todos os efeitos dos elementos de liga para o aço são os mesmos que eles provocam também no ferro fundido. Então, toda aquela nossa aula de elementos de liga se aplicam aqui, tá? Aos ferros fundidos. Ok? E aqui, ó, o níquel, por exemplo, um ferro fundido cinzento, austenítico, ferro fundido austenítico, níquel, existe, é o nome dele aí. Então, ferro fundido austenítico, porque ó, ele tem um alto teor de níquel, né? É o mesmo efeito do aço. No aço, nós temos os aços inoxidáveis austeníticos, que são aços com alto teor de níquel, né? E que possuem a austenita na temperatura ambiente. A austenita é aquela estrutura formada somente acima da zona crítica, acima da temperatura crítica, naquela faixa de austenização que a gente chama para realizar têmpera, né? Só que quando você tem um alto teor de níquel, esse elemento aqui é como se ele estabilizasse a austenita. Não é um efeito diferente do aço. Aí, ó, outro ferro fundido também, cinzento, níquel, cromo, silício, como se fosse um aço liga, né? Inclusive, os ferros fundidos vão atingir propriedades mecânicas muito similares às do aço, em várias aplicações. Vão atingir muita resistência. Eles ainda são muito apropriados para a absorção de energia vibratória, por exemplo. Por isso são muito utilizados em blocos de motores, né? Suportam altas temperaturas, são altamente resistentes ao desgaste. Então, esse tipo de aplicação requer um ferro fundido muitas vezes. Eles também, os ferros fundidos, e eu já falei isso no começo, também são submetidos a todos os tratamentos térmicos que os aços são submetidos. Eles podem ser submetidos também. Tá? Além de uns que vou incluir aqui, que os aços não são somente para os ferros fundidos, mas alívio de tensões, recozimento, né? Que é o caso. Agora, não é comum têmpera, revenimento para ferro fundido, apesar dele ser aplicado, mas a questão é que o resultado final não é necessário, né? Porque ele já é um material realmente extremamente duro. A questão, por causa do carbono, alto teor de carbono. O que se faz de tratamento térmico é tentar reduzir a dureza dele. Então, são tratamentos que tentam reduzir a dureza, como esse aí de alívio de tensões, recozimento, por exemplo, né, normalização, são tratamentos
que vão reduzir um pouco a dureza. Porque então não faz sentido aplicar têmpera, já que ele é realmente muito duro. Certo? E aí, temperaturas recomendadas para nível de tensão, então esse material é bem completo, tem relação aos tratamentos térmicos, ferro fundido, mas como o nosso tempo está curto, a gente não vai entrar muito em detalhes aí. Recozimento, já falei, né? Temperaturas de recozimento, esfriamento subsequente, normalização, então, é um tratamento térmico também, mesmo do aço. Eu falei sobre a normalização, né? E prevenimento, como eu falei, também podem ser aplicados, mas não é tão comum que não é interessante realmente. Não faz muito sentido aplicar têmpera e revenimento no ferro fundido, porque ele já é um material duro, já que a têmpera tem o objetivo de aumentar a dureza do aço, né? E o endurecimento superficial do ferro fundido, que é uma têmpera por indução, no chama, também aplicada, é a mesma que é aplicada para o aço. Tá? O endurecimento superficial, que é uma têmpera por indução, tá? Para aumentar ainda mais a resistência de escape. Muitas vezes não é necessário, como eu falei, porque por causa da formação desse ferro fundido, que é muito duro, né? Têmpera não faz muito sentido. Tá, vou parar aqui porque a gente vai começar ferro fundido maleável e ferro fundido nodular, os dois tipos aí que são formados a partir dos outros, do branco e do cinzento. Okay? Então, bons estudos, até a próxima aula.